Crescer com a Bíblia. Um espaço para mergulharmos juntos na Palavra de Deus. Fortalecimento à fé e à esperança. Apresentação Padre Mairo Christian. Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Crescer com a Bíblia, um espaço para compreender a palavra de Deus com profundidade, espiritualidade e enraizamento bíblico. Após fazermos um belíssimo percurso, refletindo, meditando sobre o contexto em que os profetas agiram, como foram chamados por Deus, o contexto em que eles estavam inseridos, aquilo que tinham a sua mensagem, vinda de Deus, de denúncia, de conversão. Hoje nós vamos explorar um tema muito fascinante, como os primeiros cristãos liam os profetas e reconheceram neles a antiga esperança que se cumpriu em Jesus Cristo. Para começar, nós podemos nos fazer uma pergunta que se torna uma pergunta orientadora neste nosso episódio de hoje. Como um judeu do primeiro século, formado pela escuta dos profetas, poderia reconhecer em Jesus o Messias esperado? Você já parou para pensar sobre isso? E é exatamente essa pergunta que acompanha a igreja nascente, que molda todo o Novo Testamento. Desta forma, nós podemos olhar o profetismo como ponte entre duas alianças. Pois quando nós abrimos o Novo Testamento, percebemos que ele não nasce do nada. Ele nasce dentro de uma tradição viva, formada pela escuta dos profetas, pelo anúncio de esperança e pela promessa de que Deus interviria na história para salvar o seu povo. Para os cristãos, os profetas não eram figuras distantes, mas testemunhas que falavam de Jesus antes mesmo de sua vinda. Por isso os evangelhos, especialmente Mateus e Lucas, estão cheios de expressão como tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. E aí nós podemos ver isso em Mateus, capítulo 1, versículo 22. Um outro texto que nós podemos apontar é o texto de Mateus, capítulo 2, versículo 15, quando o escritor, o evangelista diz: do Egito chamei o meu filho. E aí nós podemos ver que esse texto nos conduz para o profeta Oséias, lá no capítulo 11, no versículo 1. Temos também vários outros exemplos, como o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, também em Mateus, capítulo 4, versículo 14 até o 16, que remete ao profeta Isaías, no capítulo 9, no versículo 1 e 2. Então, assim, desde o nascimento até a ressurreição, os primeiros cristãos descobriram, nas antigas palavras dos profetas, um anúncio vivo da missão de nosso Senhor Jesus Cristo. É importante recordarmos que o mundo judaico do século I tinha uma relação muito íntima com as Escrituras. A Torá e os profetas eram lidos nas sinagogas, memorizados, cantados e interpretados na vida cotidiana. Então, os textos bíblicos não eram vistos como histórias antigas, mas como palavra atual, capaz de iluminar a vida do povo. E é nesse ambiente que Jesus aparece. Devemos também ver o contexto em que Jesus aparece. Então, Jesus aparece justamente como um judeu fiel, profundamente inserido na tradição profética, que lê as Escrituras e reconhece nelas o caminho da sua própria missão. E aí podemos ver que quando Jesus entra na sinagoga de Nazaré e proclama Isaías 61, ele lê o texto: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu. Está lá em Lucas, capítulo 4, versículo 18. Após a leitura, ele declara: hoje se cumpriu esta escritura. A partir disso, fica claro que Jesus
não apenas cita os profetas, ele se compreende como aquele que dá pleno cumprimento à esperança que elas anunciaram. Diante de tudo isso, nós podemos nos perguntar como os evangelistas leram os profetas. E aí nós devemos recordar que os evangelhos são escritos depois da Páscoa. Por isso, olham para Jesus à luz da ressurreição e voltam às Escrituras para compreender o que aconteceu. É assim que a vida de Jesus, podemos dizer, ela é costurada com textos proféticos. E a gente pode até citar alguns já foram citados, e a gente pode citar outros, como por exemplo Mateus, capítulo 2, versículo 6, quando diz: "E tu, Belém, de ti sairá aquele que governará Israel", que remete ao texto de Miqueias, capítulo 5, versículo 1. Outro texto que podemos citar como exemplo é o texto da Paixão, que é iluminada pela profecia de Isaías, capítulo 53, versículo 4, quando diz: "E levou sobre si as nossas dores". Então, a comunidade cristã percebeu que aquilo que os profetas anunciaram, justiça, perdão, esperança, conversão, se torna palpável na pessoa de Jesus. Desta forma, nós vamos percebendo que os textos, eles nos apresentam algo muito importante, pois os primeiros cristãos liam os profetas de dois modos. Esses dois modos permanecem até hoje, nós podemos dizer. O primeiro é a continuidade e o segundo modo é a novidade. Na continuidade, Jesus é visto como aquele que realiza aquilo que os profetas anunciavam. Por isso, Pedro proclama em Pentecostes: "Derramarei o meu espírito sobre toda a carne". Está lá em Atos, capítulo 2, versículo 17, que nos leva ao profeta Joel, capítulo 3, versículo 1. Um exemplo do segundo modo, que é a novidade, é que, ao mesmo tempo, Jesus ultrapassa a expectativa messiânica antiga. Ele é o servo sofredor, antecipado em Isaías. Foi traspassado por nossas faltas, pelas suas feridas fomos curados. É Isaías, capítulo 53, versículo 5. Assim, a leitura cristã é ao mesmo tempo fiel à tradição e é uma abertura à novidade do reino. Ler os profetas desta maneira gera um impacto na fé cristã, pois ao reconhecer Jesus como o cumprimento dos profetas, os primeiros cristãos perceberam 3 grandes consequências. A primeira, a história tem sentido. Então, muitas vezes, de muitos modos, Deus falou pelos profetas. Agora fala plenamente no seu Filho. Hebreus, capítulo 1, versículo 1. A segunda grande consequência é que a esperança não decepciona. Então, os profetas mantiveram viva a esperança do povo. E aí vamos recordar Isaías 40, versículo 1, e diz: "Consolai meu povo". Então, em Cristo, essa esperança se realiza. Nele, todas as promessas de Deus têm o seu sim. 2 Coríntios, 1 capítulo, versículo 20. E a terceira grande consequência, a missão continua. A igreja é enviada para anunciar a boa nova. Ide e fazei discípulos. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Então, concluindo, nós podemos ver que os cristãos do século I descobriram nos profetas não apenas palavras antigas, mas um mapa para a ação de Deus na história. Eles aprenderam a interpretar Jesus a partir das Escrituras e a interpretar as Escrituras a partir de Jesus. Por isso, a palavra ganhou novo vigor. A antiga esperança se transformou em fé viva e a fé viva se tornou missão. E assim, nós concluímos mais um episódio do nosso podcast. Se você deseja aprofundar ainda mais esse tema, continue acompanhando o nosso podcast Crescer com a Bíblia. Aproveite para curtir, seguir e compartilhar o nosso podcast com os seus amigos, os grupos da comunidade. Assim,
que a palavra possa alcançar cada vez mais pessoas. Então, nos siga nas nossas redes sociais, no Instagram, no YouTube, no Spotify, e até o próximo episódio. E que a esperança dos profetas ilumine o nosso caminho. Crescer com a Bíblia, um encontro com a Palavra de Deus.